aí veio a tontura de novo, passado assim pouco tempo. Veio uma onda de calor muito forte, que eu suei assim, molhei a maca de suor. A médica estava lá acompanhando, me colocou no soro e tudo, e falou que estava tudo certo. Nisso eu já tinha feito um monte de coisa, já estava medindo minha pressão, já tinha feito eletrocardiograma, já tinha feito um monte de coisa. Estava tudo sob controle. Passado um pouquinho, liberaram o quarto para eu ir para UTI. No que eu fui para UTI, minha mãe já tinha chegado, o Fernando tinha trocado o turno com ela. Dou graças a Deus até hoje, porque esse hospital é maravilhoso, me tratou super bem, a UTI de lá é muito humanizada. Então eu fiquei numa UTI que era muito boa, assim, parecia realmente um quarto, né? Bem cuidado, muito bem cuidado. Foi providência divina. Chegando lá na UTI, vieram várias enfermeiras, veio o médico plantonista lá se apresentar para mim, tudo, e ver como é que eu tava. Passado um tempo, eles ainda estavam lá, me montando naquele monte de aparelho. Aí veio de novo, outra tontura, só que aí foi a mais forte de todas. A mais forte de todas mesmo, assim. Não sei, parecia que eu tava saindo de mim. Não sei como é morrer, mas na hora eu pensei que eu tava morrendo, porque foi, assim, uma sensação muito indescritível, assim. É como se, sei lá, uma agonia absurda, uma tontura, como se eu não conseguisse ter controle nenhum sobre mim. E aí veio de novo aquela onda de calor muito forte, mais forte ainda, que eu suei muito, molhei a cama, encharquei a maca de suor. E aí de repente veio uma onda de frio, um frio que eu fiquei me tremendo muito, e uma agonia assim, uma coisa muito, não sei nem explicar. Nisso minha mãe segurou na minha mão e eu senti meus lábios muito secos. E aí, no que eu senti, assim, minha boca secando, minha mãe até falou, a boca dela tá muito seca, ela tá muito pálida, não sei o quê, a pressão dela tá caindo. Aí eu tentei mexer minha boca e minha boca tava formigando muito, parecia que tava, assim, inchada e formigando. E aí eu tentei mexer essa mão que eu tava segurando, né, a mão da minha mãe, e também tava o meu braço direito todo formigando. O médico tava lá do lado, ele já fez alguma coisa lá, me colocou no soro, não sei o que foi, mas ele pensou que tivesse sido por conta do medicamento, porque aí eu já tinha tomado medicamento para dor, enfim, um monte de coisa já. E aí ele falou, não, deve ser do medicamento, tá tudo sob controle, tava lá tudo monitorado, medindo minha saturação, medindo minha pressão, tudo. Foi a última vez que eu passei mal. Isso foi numa sexta-feira, dia 8, todas essas vezes que eu passei mal. Quando foi no sábado, de manhã, a médica que tinha me atendido a primeira vez foi lá me visitar, e aí eu contei o que tinha acontecido depois que ela trocou o plantão. Eu falei desse formigamento, falei das 2 vezes que eu passei mal e tudo, e aí ela falou, olha, se eu tivesse aqui na hora, eu teria pedido para você fazer exames novamente. Pode ter acontecido como se fosse um segundo AVC. Por conta disso, ela pegou e me passou para fazer exames novamente. E aí no sábado, eu fiz uma ressonância pela manhã, e viram que, de fato, eu tinha tido outro AVC. Chama AVC isquêmico. Não sei explicar muito bem. Pelo que eu entendi, é como se tem a veia, né, a artéria, e ela vai, tipo, descamando por dentro. E aí, nesse descame, um pedacinho desse descame se solta, e aí fica aquele coágulozinho, e esse coágulo foi para o cérebro. E aí, pelo que ela explicou, como eu tinha tomado, né, esses remédios todos, anticoagulantes e tudo, o que poderia ter acontecido é ainda ter ficado algum coágulo bem pequeno, tipo, muito pequeno mesmo, e ter acontecido a mesma coisa, e realmente foi o que aconteceu. No exame saiu que eu tive outra isquemia, assim, milimétrica, mas tive. Por conta disso, quando foi mais tarde, eu tive que fazer outra ressonância, e com contraste, para ver melhor. Então eu fiz 2 ressonâncias no dia. E aí ela adiantou um exame que eu teria feito, isso era num sábado, eu ia fazer esse exame na segunda, e aí ela conseguiu adiantar esse exame para o domingo, que chama arteriografia. Vem pela virilha um catéter que vai subindo até a artéria aqui no pescoço, que vai meio que filmando toda a minha circulação. Eu fiz essa arteriografia no domingo, enquanto isso, nos dias que eu estive lá, estava sendo acompanhada por neuro,
toda hora vinha cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiólogo. Eu consegui comer a primeira vez, né, depois que eu tinha entrado no hospital. Teve que ser do lado do fono para ele ver se eu estava conseguindo engolir direito, falar direito, escrever, memória. Fizeram todos os testes comigo e eu não podia levantar. Do dia que eu entrei na UTI foi na sexta-feira, eu acho que eu fiquei até segunda sem levantar para nada, assim, nada. Por quê? Primeiro por conta desse remédio, né, que eu usei na sexta-feira. Depois eu fiz exames no sábado e aí me deram muitos remédios também, não podia levantar. Mas assim, eu fazia alguns exercícios com fisioterapeuta e tudo. Quando foi no domingo, aí eu fiz esse exame, a arteriografia, e aí como ele vem aqui pela virilha, aí eu não podia dobrar a perna de jeito nenhum. Aí eles realmente tiveram que me amarrar a minha perna. Essa foi a parte pior, assim. Eu tive que ficar 9 horas com a perna amarrada. Foi horrível. Mas fazia parte. E todo esse tempo eu tava dando graças a Deus. Porque eu falava, meu Deus, eu podia ter morrido, eu podia ter tido alguma sequela muito forte, podia ter perdido a memória, podia ter ficado sem falar. Enfim, podia ter perdido qualquer função motora minha. E graças a Deus, assim, a única sequela que eu tive foi o desequilíbrio, que foi momentâneo. Hoje eu já estou super bem, então eu fiquei na UTI de sexta-feira até segunda-feira. Estava bem, né, na segunda-feira, depois que tinha feito os exames. A arteriografia que eu fiz mostrou que eu estou com um aneurisma nessa artéria. E aí, por conta desse aneurisma, eu não pude fazer nenhum procedimento no momento, assim, por recomendação da médica que está me acompanhando. Primeiro porque ela viu que eu estava bem e por conta desse aneurisma ela achou que meu corpo podia estar, aquela região passando por um processo inflamatório e se eu fizesse algum procedimento ali poderia ser mais agressivo e se eu fosse colocar alguma coisa, né, para desobstruir a artéria, poderia o corpo rejeitar, né, o organismo rejeitar por conta desse processo inflamatório que já estava acontecendo. Então, foi isso. Fiquei na UTI até segunda e depois fui para o quarto. No quarto eu fiquei mais 3 dias. Também em observação, tomando remédio, estava tomando injeção na barriga, fazendo fisioterapia, aí eu podia já dar uma caminhada no hospital, assim, tudo. Graças a Deus, assim, foi um grande susto, mas dos males o menor. Depois eu vim para casa, ainda tive muita dor, eu tava com muita dor no pescoço, era o que mais me incomodava e comecei a ter muita dor de cabeça. Fiz muitos exames, enquanto eu estava no hospital eu fiz muitos exames. Esses foram só exames de imagem, mas eu fiz muitos exames de sangue para entender por que isso tudo tinha acontecido, porque poderia ter sido por algum fator genético, alguma doença reumatológica. Enfim, fiz muitos exames, muitos mesmo. Teve um dia, só numa noite lá, tiraram 24 tubos de amostra de sangue meu só para fazer exame e examinaram tudo. Enfim, voltei para casa e agora tem quase 2 meses, né? Eu ainda tô num processo aí de muito acompanhamento, de muita ida ao médico. Fiquei 30 dias muito quieta, não posso ainda pegar peso, fiquei sem poder dirigir, várias restrições, até caminhada, tem que ser caminhada muito leve, mas eu tô super bem, nunca mais passei mal, tô tomando remédio diariamente. No meu caso eu não tive restrições alimentares, minhas restrições estão sendo mais assim, de movimento mesmo, de pegar peso e tudo, e ao mesmo tempo eu não posso ficar sem me movimentar. Então eu tenho que fazer acompanhamento com o fisioterapeuta para ter essa segurança nos meus movimentos, melhorar, né, meu fortalecimento, porque eu estava muito sedentária, muito mesmo. Fiquei alguns dias sem trabalhar, estou agora tendo que trabalhar remoto, porque estou num grupo de mais risco agora para Covid, porque tudo que aconteceu eu fiquei bastante debilitada, digamos assim. A questão emocional foi a parte que pesou muito, 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 muito depois que eu voltei para casa. Eu passei de uma fase de muita gratidão e ainda sinto muita gratidão, mas aí quando eu voltei para casa, eu senti que eu não tinha mais a minha rotina.
e eu me senti muito dependente de todo mundo. Nos primeiros dias eu realmente não podia fazer basicamente nada, era ficar muito deitada. E eu estava muito ansiosa, muito ansiosa. A sensação que eu tinha era que a qualquer momento meu corpo ia explodir de novo. Muito medo, medo real, medo de fazer qualquer coisa e de repente acontecer de novo, porque foi uma coisa assim, muito inesperada. E aí eu fiz todos esses exames e não tem nada nos meus exames. Meus exames estão perfeitos, eu não tenho pressão alta, não tenho colesterol alto, não tenho nenhuma doença genética, não tenho nada. Então foi muito assim, sem motivo aparente. A minha desconfiança, e isso é pessoal, né? Eu até cheguei a perguntar para a médica, mas ela falou que existem estudos no momento. Eu desconfio que foi por conta da Covid que eu tive em outubro, porque eu tive Covid em outubro, tive sintomas muito leves, não sei, já vi muitos estudos que estão fazendo agora, relatando isso, mas isso é coisa minha, tá? Não foi médica que me falou, não foi ninguém que falou, foi eu procurando no Google. Mas ela falou que realmente estão observando um aumento de casos de pessoas com problemas neurológicos, né? Ou de circulação que tiveram Covid e estão ainda em fase de investigar, né, tudo isso, mas nada comprovado ainda. Eu fiquei com essa sensação assim, será que vai acontecer de novo? E aí um medo de não viver, sabe? Não medo da morte. E eu ficava, caramba, será que eu ainda vou ver meus cachorros? Será que eu ainda vou ver meus amigos? Será que eu... sei lá, passou 1000 coisas na minha cabeça, um monte de coisa até besta, que eu não devia ter pensado, mas pensei, confesso. Foi muito difícil, muito difícil essa parte emocional. Eu me senti muito sozinha e muito dependente, o que foi horrível, porque eu sempre detestei ser muito dependente, assim, eu sempre quis fazer minhas coisas e aí chega de repente eu não posso mais lavar uma roupa e pegar um edredom pesado, uma coberta pesada da máquina, eu não posso carregar um balde de água para limpar minha casa, eu não posso esfregar um chão porque eu fico com medo de escorregar, eu não posso dirigir para onde eu quero. Primeiro, porque eu não posso ficar sozinha. E segundo, porque eu não podia dirigir ainda. Eu não podia trabalhar. Quanto mais vazia estava a minha mente, mais besteira eu pensava. Hoje eu estou aprendendo a conhecer essa nova versão da Nayara. Estou, assim, mudando meus hábitos, porque eu realmente preciso cuidar mais e melhor de mim. Essa situação toda veio para me mostrar isso. Eu preciso relaxar um pouco mais a minha mente, ter mais tempo para mim, para minha família, para as minhas coisas, porque a verdade é que a gente nunca sabe quando é o nosso último dia, quando é o nosso último momento, quando é a última vez que a gente vai falar com alguém, porque não pensando só em morte, né, mas pensando, sei lá, poderia hoje não estar mais falando, poderia não estar mais andando, poderia ter perdido minha memória, poderia 1000 coisas ter acontecido. E não só por isso, por 1000 razões, né? Todos nós estamos sujeitos a passar por algo inesperado, por algo que muda a nossa vida completamente de um segundo para o outro. Às vezes, assim, sem o menor motivo aparente, né? Então, é isso que eu tenho tentado fazer. Tenho tentado pensar mais em mim. Tenho tentado não me estressar tanto com as coisas. Tenho tentado estar sempre bem com as pessoas, porque a vida é assim. Um dia a gente está bem e de repente pode ser que a gente não esteja. Um dia a gente tem alguém do nosso lado, pode ser que no segundo seguinte a gente já não tenha mais. E isso é muito triste de pensar, mas ao mesmo tempo é a vida. Não dá muito para fugir disso e é justamente essa coisa inesperada que tem que fazer a gente parar, refletir e mudar. E como o Fernando sempre fala para mim, né, uma frase, eu não sei de quem que é, mas ele sempre fala, às vezes a gente pensa que sabe todas as respostas e aí vem a vida e muda todas as perguntas. Foi exatamente o que a vida fez comigo esse ano. Eu estava cheia de planos, cheia de projetos, cheia de vontade de fazer as coisas de um jeito. E aí Deus pegou e falou assim, não, Nayara, calma aí, vamos
fazer uma mudança mais profunda em você. E ele veio e esfregou na minha cara que as coisas não são bem assim, né? A gente não tem que levar as coisas tão ao pé da letra, tão a sério, porque de repente tudo pode mudar. E aí eu sempre falava, eu não tenho tempo, eu não tenho ânimo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí teve uma hora que eu peguei e falei, cara, eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho pessoas que me amam, pessoas que estão cuidando de mim. Eu posso andar, eu posso falar, eu posso comer, eu posso, enfim, fazer milhões de coisas. Então, eu tenho que parar de desperdiçar todo esse presente que Deus me dá diariamente, com coisas bobas, com preocupação, com estresse, com raiva das pessoas, enfim, com coisas que não valem a pena. Eu estou trabalhando a minha mente para isso, assim, para respeitar esse tempo, porque é isso, é questão de tempo. Hoje eu já estou, assim, 1 milhão de vezes melhor do que eu estava naquele dia 8, 1 milhão de vezes melhor do que eu estava há um mês, cada dia tentando fazer o meu melhor, tentando ser melhor, tentando cuidar melhor dessa vida, esse presente que Deus me deu. Eu falo que foi como renascer. Para mim, dia 8 de janeiro é uma nova data de aniversário, assim. Eu realmente renasci, espero ser uma pessoa melhor, bem melhor do que eu era antes do dia 8. E é isso, esse desabafo. Não sei se ajuda alguém. Claro que tem casos e casos, situações e situações, né? Mas eu quis falar um pouco disso, assim. Foi muito susto, foi muito medo, mas no fim das contas tá tudo bem. Se você não está passando por nada parecido, assim, com questão de saúde, mas cuida da sua saúde enquanto você tem, porque quando a gente perde ou passa perto de perder a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa saúde, porque sem ela não adianta ter mais nada, nem mesmo o tempo, porque às vezes você ter tempo sem ter saúde não adianta nada, é mais tempo às vezes de sofrimento, né? Então cuide da sua saúde o máximo que você puder. Meu desabafo todo termina nisso, assim, viva o hoje, da melhor maneira que você puder, porque com as pessoas que você ama, fazendo as coisas que você gosta, correndo atrás do que realmente vale a pena para você, o que é realmente importante para você, o que faz sentido na sua vida, porque o tempo é curto, a vida é curta e os momentos são muito passageiros, mas eles valem muito a pena serem vividos. Agradeça se você hoje está bem, se você está com sua saúde em dia, se você pode andar, falar, correr, comer, abraçar. Quando você é impedido de fazer um pouquinho disso, é muito ruim. E aí você se dá conta da sua fragilidade e do quanto você, às vezes, não valoriza aquilo que é tão importante, né? Porque sem essas pequenas coisas, às vezes a gente quer uma coisa muito grande e às vezes a gente não vê o tanto de pequenas coisas tão importantes que a gente tem. Viva bem, dê o seu melhor todos os dias, seja o seu melhor todos os dias, principalmente para você mesmo. No fim das contas, se você não está bem para você, você não está bem para mais nada. Eu, pelo menos, acredito que Deus cuida de tudo e sabe de tudo. E às vezes a gente não entende os propósitos dele, mas tudo sempre tem um propósito muito maior. Algum dia acho que a gente vai entender e compreender tudo o que acontece. Desculpa o vídeo enorme, mas eu precisava vir contar a minha versão, contar o que aconteceu comigo. Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham um dia lindo, uma noite linda, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Viva a vida e agradeça a vida, porque ela é muito maravilhosa. Um beijo.